Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje aqui estou para falarmos um pouquinho mais sobre autoconsciência, né? E ressaltar aqui algo importante em consideração para quem esteja na busca dessa autoconsciência. Compreenda que a autoconsciência não é aquela consciência que você tem de si mesmo, porque o nome já diz, já está consciente, mas chamar atenção para aquilo que faz parte do seu ser e que você ainda não sabe. Ou seja, no fundo mesmo, está a modo inconsciente. Sim. Então, lembrando, aqui eu vou dar exemplos de técnicas, né? No entanto, pessoal, o que acontece? Trarei esses exemplos, mas lembremos sempre, Deus, Ele é soberano. Então significa que pessoas que não tenham acesso a essas técnicas não farão o seu autoconhecimento? Não, não significa isso de forma alguma. Então, para o autoconhecimento, eu quero deixar aqui bem claro, né? Mas vale mais uma boa vontade em aproveitar o momento consigo mesmo, né? Pode ser aqueles momentos onde você está numa chamada meditação, né? E a meditação, por assim dizer, não que fique apenas naquela posição em flor de lótus, né? Naquele absoluto silêncio. Não, às vezes você medita mexendo na sua hortinha, né? Você medita cuidando da sua casa, lavando a alma literalmente enquanto está lavando, né? Limpando o lar onde você vive. Quando você está auxiliando alguém, só de você carpir, né, a sua grama, né, cuidar da sua hortinha, literalmente você já está meditando. Não que uma coisa seja outra, mas pode sim acontecer. Então não é todo mundo que de limpar uma casa vai estar meditando, mas entendam-me bem o que aqui eu quis deixar bem claro. Deus é soberano. Então, assim como ele não faz separação de nenhum filho dele, né? Ele sabe das múltiplas individualidades, obviamente. Então, aqui eu estou falando algo redundante, pois ele é o criador de tudo, de todos nós, mas é só para enfatizar. Pessoas que não tiverem acesso a essas técnicas, tá tudo bem. Aqui então são modos de compreensão que eu trarei a vocês para auxiliar aí a quem esteja nesse propósito. E há aqueles que não podem obter acesso, né, a esse chamado, que de alguma forma nós os possamos favorecer, né? E logo, o universo sempre contribui ao favor daquele buscador, né? Daquele que realmente busca, que genuinamente quer o seu melhor. Então, para falar destas técnicas, né, que eu trago aqui para vocês, é necessário também que eu faça comentários sobre como elas chegaram até mim, até mesmo para trazer mais substância. Pois, inicialmente, eu jamais imaginei que eu gostaria de ser terapeuta. Então, eu costumo dizer, os planos melhores que eu sempre aceito em minha vida são aqueles de Deus, mais do que os meus. Então, muitas vezes você dá um pequeno passo, né, em busca, e Deus, Ele te empurra. Então, digamos que, simplesmente, eu deixei florescer dentro de mim, e aproveitei, agarrei todas as oportunidades que me apareceram, né? Então, a bem da palavra é isso. Sempre onde Deus me plantou, eu me dignifiquei a florir ali. Então, vamos lá. Primeiro de tudo. Então, aqui eu devo falar brevemente, não é? Que eu cresci numa família católica, né? Católica, em sua maioria não praticante. E o que ocorre? Eu fiz até a primeira comunhão, não finalizei, não cheguei a crismar. Logo em seguida, o que acontece? Saída do ensino médio, né? Saída do ensino médio, logo depois eu comecei a trabalhar. Então,
eu não passei do ensino médio direto para a faculdade. Então comecei a trabalhar e tive o meu primeiro namorado, o pai dos meus filhos, né? Então eu tenho 2 filhos, sou mãe e conheci essa pessoa, namoramos 5 anos, nos casamos e nesse período de casamento eu sofri muito, pessoal. Por que eu tenho que deixar isso aqui bem claro? Porque eu fiquei longe da minha mãe. Então minha mãe, para mim, que era meu porto seguro, e até o momento eu não sabia disso. Né? Porque no fundo, nós seres humanos só damos valor quando nós perdemos. Então, como eu perdi a companhia da minha mãe, eu sentia muita falta dela. Então, eu fiquei casada, né? Fiquei com essa pessoa, o pai dos meus filhos, por 9 anos. É uma pessoa maravilhosa, no sentido de que aquilo que foi bom enquanto durou e aquilo que não foi tão bom na época, hoje eu vejo que no fundo, foi melhor ainda. Sou masoquista, sou sádica? Não. É porque no fundo, hoje, eu vejo que tudo aquilo que de alguma forma nos burilou, né, nos fez sofrer, também trouxe aprendizado. E aprendizados maravilhosos. Então, o que acontece? Tive meu primeiro filho aos 20 anos, meu segundo filho aos 24, e me separei aos 24 anos mesmo, né? Então foram exigências, né? Eu vou colocar assim, entre aspas, que a vida me fez em relação àquilo que eu considerava de princípios de vida, e continuar naquele casamento já não dava mais. Então optei por dissolver aquela união. E por que eu trago isso aqui em consideração? Porque é muito relevante para entender o porquê eu entrei pelos caminhos que entrei até chegar aqui. E o que acontece? Quando, né, nós não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor. Digamos que eu era uma pessoa que eu ainda não estava em conexão com Deus. E eu trago isso aqui uma reflexão muito importante a quem esteja aí me ouvindo. Nem sempre estamos em conexão com Deus. E a bem da palavra, eu nem fazia referência a isso em relação a nada. Eu simplesmente só vivia. Naquele período eu ainda não estava em busca, né? Porque eu acredito que justamente são os burilamentos que nos fazem entrar em busca de Deus, né? Deus onde? Deus num templo religioso, Deus numa igreja, num santuário? Não, Deus dentro de mim. E eu fui descobrindo isso aos poucos. Então, aos 20 anos, né? Quando eu tive o meu primeiro filho, já foi ficando um tanto difícil, porque ao me ver casada, estava longe de minha mãe. Beleza, vida que segue. 4 anos sucederam, tive o segundo filho, vida que segue, separação. E foi realmente uma dor importante, a dor da separação. Foi necessária, né? E eu tive minhas 2 preciosidades nesse casamento. Foi muito aprendizado. E tive que ser forte, né? Porque a decisão em ficar sozinha com meus 2 filhos não foi fácil. Mas eu já estava num momento de quebra de paradigmas terríveis dentro de mim. Onde, na verdade, eu estava numa tristeza profunda. No entanto, até o momento, em uma depressão que eu não podia vivê-la. Porque, vejam, eu decidi me separar com 4 meses de vida, 5 meses de vida do meu filhinho, né, o segundo filho. Então, eu ainda estava amamentando quando tive que tomar esta importante decisão. Nesse período, então, é relevante dizer o quê? Quem me sustentava? A doutrina espírita. Nesse período, eu era um ser que chorava constantemente. Então, nesse período, eu já estava querendo me encontrar com Deus. Onde, dos 20 aos 24, eu comecei a frequentar um centro espírita, né? Kardec, próximo à minha casa. E lá nós fazíamos o estudo do Evangelho, né? E eu estudava mesmo, não só lá no local. Eu sempre fui muito curiosa, então
nesse momento eu já fazia parte de uma leitura rotineira na minha vida. Lia o Pentateuco, né? E ele era realmente, assim como a doutrina, né, do Espiritismo prega. E, na verdade, eu não a entendo só como uma doutrina, é muito mais que isso. Aliás, a doutrina eu até deixei de lado. Hoje já me tornei universalista e respeito muito o Espiritismo que me abraçou, que me consolou, e hoje eu o tenho como a máxima que eles sempre dizem, né? Deixam bem claro. Então, mais do que uma doutrina, o Espiritismo, né? O Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, ela consola. Por quê? Porque ela é, em sua essência, filosofia de vida. Ela é, em sua essência, ciência, né? Então, ela vem para justamente deixar bem claro que espiritualidade está na ciência. E, no fundo, é a ciência que está na espiritualidade, considerando o espírito eterno que nós somos. Então, nesse ponto de vista, eu já havia entendido que eu era mais do que só carne, que eu era espírito. Pois bem, passaram-se anos, né? E eu continuando, né, independente na criação dos meus filhos. Eu e eles, e os meus belos, maravilhosos pais que sempre me auxiliaram, né? Foi fácil? Não, mas sem a ajuda deles teria sido muito pior. Então, minha gratidão absoluta a eles. Eles sabem muito bem disso, como eu os honro, e então é muita gratidão. Eu tive os pais certos para tudo que eu vim fazer na vida. Então, o que acontece? Passaram-se alguns anos e eu fui conhecer o meu marido atual. Então, nesse intervalo de tempo, né, eu tive contato com outras experiências de vida, inclusive terapias para me auxiliar, né, naquele período de tristeza profunda que eu tinha por dentro. Então, pessoal, eu digo a vocês, não é fácil, né? E eu já tive depressão profunda. Então, eu já tive depressão terrível. Eu já... não é bom falar isso, né? Mas eu já cheguei ao limite de uma pessoa que tem depressão, se é que vocês me entendem. Então, eu não quero enfatizar isso aqui, mas para deixar bem claro, né, para o bom entendedor. Passado, então, esse período difícil da minha vida, eu estava justamente num momento em que eu queria esquecer que existia tudo. Então, eu só queria saber de família, meus filhos, né? Minha família de origem, eu digo, minha família, eu e meus filhos, e Deus, nada mais nem ninguém. Trabalhava porque era necessário, e foi onde eu decidi o seguinte: o meu trabalho, ele me rendia frutos financeiros, mas não agradava o meu coração. Então, era uma ambientação triste a qual eu vivia, eu não gostava, mas foi de grande valia. Não mudo nada que eu já vivi até hoje, nada, nem tampouco nenhuma das pessoas às quais eu pude entender um pouquinho mais da minha vida no contato com elas, né? Então, sejam contatos valiosos, os quais eu lembro e que trago, né, essa referência, né, os momentos bons e também os momentos não tão bons e alguns momentos bastante terríveis, né, que aqui não vale a pena dizer, mas é só para trazer referência, né? Porque todo mundo sofre, gente. Todo mundo sofre. E o que acontece? Eu decidi, né, trancar a faculdade de Sistemas de Informação, iniciar a faculdade de Fisioterapia. Isso pouco antes, na verdade, de conhecer meu segundo marido. Resolvi estudar, embora muitas vezes, né, na verdade, sempre, as pessoas do lado muitas vezes duvidavam da minha capacidade. Mas no fundo, eu não estava nem aí para isso. Eu só falava, eu vou, porque eu sei que eu posso, sou capaz e eu consigo. E a minha vontade mesmo era me conectar com um trabalho que mais
do que trabalho fosse de fato um servir, né? Que tivesse ali um propósito. Então eu queria lidar nesse trato com as pessoas a nível de auxílio e descobri que seria na fisioterapia. Então fiz minha faculdade. O dinheiro do acerto que eu recebi na empresa foi muito bom, porque foi a empresa que eu trabalhei minha vida toda, desde os 17 anos. Então, o tempo todo, desde o conhecimento do meu primeiro marido, né, antes de sair do ensino médio, eu comecei a trabalhar. Essa empresa me abriu portas imprescindíveis para eu ser quem eu sou hoje, né? E vivi do acerto enquanto eu fazia minha faculdade. E o que acontece, pessoal? Logo em seguida, quase formando, eu conheço o meu marido. E eu conheci ele num momento onde justamente foi potencializado esse efeito de autoconhecimento dentro de mim. Então eu conheci ele numa espécie de grupo de oração. Eu não vou aqui trazer nesse momento essa questão, pois é um grupo no sentido caritativo e realmente só basta revelar até aqui, porque eu acredito bem que o que uma mão faz, a outra não fala, né? Não deixa claro. Conheci ele nesse grupo, ou seja, já estava no meu propósito de vida. E foi um encontro de almas, realmente. Esse encontro de almas foi fácil? Não. E até hoje, justamente, portanto, que é tão bom quanto é. Porque nada na vida que vem fácil, né? Assim é total luz. Então, o que é bom mesmo é aquilo que começa você sabendo exatamente para o que veio. Hoje, meu companheiro, meu amoroso companheiro, a pessoa que me fez revelar aqui dentro esse amor que transborda, né? E de fato, a vida ela já havia me maltratado muito. Então eu estava como se fosse um bicho que apanhou demais e estava precisando arrefecer um pouquinho a mente, né? O coração, enfim. Não que eu não sofra hoje no casamento atual. Todo relacionamento tem isso, né, pessoal? Óbvio. Porque senão, no fundo, nem teria graça. Uns mais complicados, outros menos complicados. E aqui a questão é a seguinte. Nesse grupo, compreendi, né, que ele estava no mesmo propósito. Então, a partir daí, né, com pouco tempo, nós nos casamos. Então, meu segundo casamento. Meu marido já, né, com uma criação em berço espírita, então acaba que basicamente ele compreendia tudo aquilo que eu já estava vivendo. E até aquele período, eu não tinha feito nenhuma terapia, né, a nível de me tratar além da psicoterapia com psicóloga, que aliás foi de grande valia. Foi uma pessoa muito importante que me fez conhecer esse tipo de cuidado, né? Então, foi extremamente importante aquele período na minha vida. Então, logo em seguida, conheço, né, meu companheiro atual e com mais afinco ainda nesse grupo, o qual fazemos parte até hoje. Então, isso já tem o quê? 10 anos, né? Estamos em 2025, isso foi em 2015. Então, já são 10 anos dessa descoberta. E lá lidamos com a espiritualidade, por assim dizer, a espiritualidade mesmo, né? Então, reuniões semanais, né? De janeiro a dezembro, né? Faça chuva ou faça sol, lá estamos. Foi de grande valia. Compreendendo cada vez mais que eu descobria quem eu era. Fácil, né, vivenciarmos nossas sombras? Não, não. Mas bastante louvável e importante. Então, na verdade, antes da pandemia, em 2019, aconteceu algo na minha vida, né, que me trouxe muita dor, no sentido de faltava me conhecer um pouquinho mais para centrar-me nas minhas necessidades. E eu então conheci
o Reiki, né? O Reiki, essa terapia maravilhosa. E aí, pessoal, tenho que fazer aqui referência àquelas pessoas, né, que foram verdadeiros mestres para mim. Então, o primeiro deles, mestre Ricardo Recomeço. Ele e sua família, sua linda família, né, tem uma chácara aqui em Uberlândia, Minas. E aqui fizeram um pouso, né, auxiliando várias e várias pessoas que têm formações com eles. Ele não é só mestre reikiano, mas também de apometria. Então, eu fiz o curso de Reiki e apometria. No entanto, foi a nível de conhecimento, porque ficou um pouquinho parado. E só agora, no ano de 2025, né? Aliás, no final agora de 2024, que eu vim afirmar realmente, né? Essa vontade, esse interesse em fazer outro nível de Reiki. Então, com o mestre Ricardo Recomeço, eu cheguei a fazer nível 1 e nível 2 e não praticava, né? Não praticava. Isso lá em 2019. Agora, no final de 2024, salvo engano, agora no início de 2025, pessoal, questão de meses, né? Eu conheci a maravilhosa Márcia Caria, né, de São Paulo. Então, primeiro, mestre Ricardo Recomeço, com a sua esposa Sueli, a Manu, a sua filha, seu filhinho também, né? Então, eles abriram portas para mim. E, através deles, eu conheci, inclusive, no dia, né? No dia da minha formação como reikiana, nível 1 e 2, eu conheci os mestres ascensos. E a minha vida fez um boom, né? E, então, para o vídeo não ficar muito extenso, vou fazer aqui um corte e já volto com o outro. Então, na verdade, eu vou colocar aqui um título que se preze a isso, porque eu preciso falar em etapas para não ficar muito comprido. Então, logo agora em 2024, vocês vão entender o porquê, né, essa relevância de citar. Fiz o nível 3, né, para a emissão do Karuna Reiki, esse Reiki vivo, né, como a Márcia Caria enfatiza, esse Reiki vivo por quê? Porque essa energia, né, essa energia do todo e essa nossa energia é viva, pessoal. E tudo aquilo que é imantrado, que é realizado no momento desse período de cura maravilhoso, ele realmente é vivo porque é atemporal, né? Então aí os mestres, minha gratidão profunda aos mestres iluminados do Reiki, a Mikao Uzui, né? A minha mestra Márcia Caria, né? A sua auxiliar Thaís Nunes, e também, né, ao Ricardo Recomeço e a sua doce esposa Sueli. Então, minha gratidão profunda a eles, e citando também aqui as pessoas que me indicaram o Ricardo, né? Faço referência a justamente a madrinha do meu marido. Um beijo muito especial para a madrinha do meu marido, Léo, né? A Léo. Então, justamente num período que eu estava passando uma dor muito profunda, eu quis me tornar reikiana, e nada é por acaso, né, pessoal? É como eu digo, eu estava nessa pausa que eu dei de 4 meses, gente. Eu separei do meu segundo marido e voltei com ele. Então foram 4 meses terríveis, né? Isso aqui só para relatar para vocês, porque eu lido com dores e muitas vezes as pessoas veem a gente sorrindo e pensam, mas você não lida com dor? Tá o tempo todo sorrindo? Imagina, quem sorri também chora. E, né, como se diz, nada melhor do que o choro para fazer a gente dar valor ao sorriso. Então, gente, só aproveitando que eu já abri esse adendo, esses 4 meses que eu fiquei separada do meu marido foram cruciais para eu entender o caminho que eu vim, né, buscar de fato, né? Para eu entender um pouquinho mais sobre essa relevância da alma dele com a minha alma e o porquê de estarmos juntos. Para vocês terem uma noção, eu emagreci 11 quilos. Meu marido emagreceu 13 quilos quando estivemos separados esses 4 meses, e foram o suficiente. Então, no próximo vídeo,
eu continuo falando. Um beijo a Léo. Um beijo também aqui, eu lembro aqui agora a Áurea, né? A Áurea, ela costuma emanar Reiki Karuna, também um ser muito amoroso que eu tive a oportunidade de conhecer. A Léo que me passou o contato dela, que eu tive o contato do Ricardo Recomeço. Gratidão profunda, Ricardo Sueli, e toda a sua bela família. Gratidão profunda, Léo. E tudo que você está passando, você vai superar. Você é de luz. Pessoal, então, por aqui eu me vou para não ficar tão comprido. Namastê. Quem acompanhou até aqui, dê um joinha, pessoal, moeda de troca. Abriu o coração para me ouvir? Abra o coração, esse vídeo pode servir para outra pessoa também. Não deixa parado. Assim você dá uma força aqui para o meu canal e para que possamos conversarmos um tanto mais sobre um tanto de coisas. Assim é.